quanto a aquecer essa ideia ou não, né, da pena de morte. Mas vamos ver o que os espíritos têm a nos informar a respeito. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Eles dizem: a pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. Né? Isso aí realmente está longe demais. Kardec faz um comentário. O progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos um progresso nas restrições impostas à pena de morte entre os povos mais adiantados e à natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias de que a justiça se esforça para cercar hoje o acusado, a humanidade com que o trata, mesmo quando reconhecidamente culpado, com o que se praticava em tempos que não vão muito longe, não poderemos deixar de reconhecer a via progressiva pela qual a humanidade avança. Poucos avanços, mas já tivemos, né? É evidente que quando a gente vê crimes hediondos como esse, outros tantos, né, que a gente tem visto por aí, e não é de se espantar, realmente. Nisso, nós passamos pela lei do trabalho há um tempo atrás e tivemos que eu até pedi que vocês lessem em casa, que é um comentário maravilhoso de Kardec a respeito dessa lei do trabalho, quando ele diz que, quando se pensa, o comentário final à lei do trabalho, quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, que é a educação moral, não aquela que se aprende nas escolas, mas a educação moral, né, aquela que é ensinada na arte de formar os caracteres, aquela que se cria hábitos, bons hábitos, porque educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, quando essa arte for compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma boa educação bem compreendida, pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Então, é exatamente isso. Se nós formos imaginar a quantidade de criaturas que são jogadas nessa corrente social sem nenhum princípio, então não podemos nos surpreender com essas atitudes, com esses crimes hediondos que a gente vê acontecer por aí, né? Porque são espíritos que ainda não alcançaram um nível de entendimento, de valorização da vida como seria o ideal, né? A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida? Não, perdão, é uma afirmação. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida. Não aplica ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Esse é o argumento de muitos. Esse é um argumento que a gente vê nas pessoas que defendem a pena de morte. E eles respondem: há outros meios de se preservar do perigo sem matar. É necessário, aliás, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Tem pessoas que falam: mas eles não se arrependem. Tem uns que não se arrependem. Sim, eles não se arrependem é uma generalização que não é boa, né? Como nenhuma generalização é boa.
eu assisti entrevistas de alguns que estão no corredor da morte, e realmente uns falam, eu quero que acabem comigo, porque se eu for para a sociedade eu vou continuar matando, porque eu tenho prazer nisso. Então esse tipo de espírito, realmente ele não pode ser colocado na corrente social. Na atual encarnação, provavelmente ele não tem como se melhorar na atual encarnação. Mas matá-lo também não é a solução. Porque não se pode consertar um erro com outro erro igual. E até pior, porque um indivíduo desse, quando comete um crime, ele tem uma inferioridade moral, ele não consegue entender, ele realmente é um espírito bastante inferior, às vezes até na ordem dos espíritos malévolos. Mas o estado que o faz não é, ou pelo menos não deveria ser, né? Então, se nós formos analisar isso aí de uma maneira mais fria, né, sem o calor da emoção, quando se vê um ato indigno ser praticado por um indivíduo, então se a gente conseguir ficar isento daquela emoção, a gente consegue observar que realmente isso aí não procede, né? Ninguém consegue resolver um problema com outro problema igualzinho àquele, né? Toda ação gera reações e esse espírito vai passar para a dimensão espiritual com toda a carga de ódio, de ira que ele tem, com toda a imoralidade que ele carrega, e vai ser muito mais nocivo à sociedade do que se ele tivesse aqui encarnado. Sem contar que o Estado tem que preservar a vida, tem que educar a criatura e não matá-la, né? Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi, entretanto, uma necessidade em tempos menos adiantados? Eles respondem, necessidade não é o termo. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor. Mas à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos da ignorância em nome da justiça, né? As leis humanas são falhas e elas vão melhorando, elas vão se modernizando, e quando se modernizam nem sempre melhoram, né? Nem sempre a modernização é uma melhora, mas elas vão mudando, elas vão se modificando de acordo com o tempo, de acordo com a cultura, com a época, com o lugar, e assim vai. Mas a lei de Deus, não. Então, de certa forma, a pena de talião, até na resposta que os espíritos dão à questão 764, a gente observa lá, ó, que tomai tento, estáis equivocados quanto a estas palavras. A 764 é essa aqui, ó. Kardec pergunta assim aos espíritos. Jesus disse, quem matar pela espada, perecerá pela espada. Essas palavras não representam a consagração da pena de talião e a morte imposta ao assassino não é a aplicação dessa pena? Né? O que é a pena de talião? Talião quer dizer semelhante. Então, Moisés estabeleceu a pena de talião. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Para acalmar os ânimos naquela época. Isso deu realmente uma diminuída naquilo, porque as pessoas tinham medo, elas não matavam, não era, aquelas que não matavam, não era por compreender e valorizar a vida, não, era com medo de morrer também, né? Por isso que não faziam. Então, a gente tem sempre que ter um freio de alguma forma, né? Se não for por bem, acaba indo por mal. Então, instituiu essa pena de talião, a pena pelo semelhante, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, uma interpretação falsa disso aí vai dar a ideia que nós temos esse direito, não é? Já que eles mataram, eles também têm que ser mortos. Mas vamos combinar que isso aí foi lá na época de Moisés, né? Foi lá na época de Moisés. Quando Jesus veio trazendo o segundo plano de Deus para os homens, não existe no Evangelho nenhuma referência à pena de morte. Nenhuma, em nenhum ponto, né? Em nenhum ponto nós não temos referência a isso, não temos nenhum endosso no Evangelho a respeito da pena de morte. Então eles respondem assim, tomai tento,
estáis equivocados quanto a estas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus, e é Ele quem a aplica. Todos vós sofreis a cada instante essa pena, porque sois punidos naquilo em que pecais, nesta vida ou em outra. Aquele que fez sofrer o seu semelhante estará numa e sofrerá o mesmo. E é esse o sentido das palavras de Jesus. Jesus disse: perdoai aos vossos inimigos e sereis perdoados na mesma proporção que houverdes perdoado. Que pensar então da pena de morte imposta em nome de Deus? Eles dizem: isso equivale a tomar o lugar de Deus nas práticas da justiça. Os que agem assim revelam o quanto estão longe de compreender a Deus e o quanto ele ainda tem que expiar. É um crime aplicar a pena de morte em nome de Deus, e os que o fazem são responsáveis por esses assassinatos. Então, essa pena de talião é a lei de causa e efeito, é a lei do retorno. Quando nós fazemos um mal aqui na terra para alguém, quando tiramos a vida de alguém, nós lesamos de morte o corpo físico da pessoa, mas fazemos também uma lesão no nosso perispírito, equivalente àquela que foi feita e que a pessoa morreu, né? Passou para a dimensão dos espíritos. Então, quando tivermos que resgatar aquilo ali, quando tiver que Deus aplicar a pena de talião em nós, nós vamos já encarnados, trazendo essa marca no corpo espiritual, que ali vai se desenvolver ou uma doença grave, né, com os efeitos, com a dor e o sofrimento equivalente àquele que nós fizemos sofrer,